Adaptação de texto do livro No Roteiro de Jesus, médium Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Nas hesitações de Pedro. Naqueles tempos do cristianismo nascente, após a crucificação do Mestre Jesus, depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém e em seguida as revelações do Pentecostes, ia o serviço de assistência social na Casa do Caminho maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que começavam a tomar forma, quando, certo dia, a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todas as cicatrizes das pecadoras. Fora apedrejada e exibia manchas de sangue na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes. Revelava-se semi-louca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como comportar-se diante da situação? Aquela casa destinava-se ao recolhimento de pessoas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher, que naturalmente encontrava-se angustiada pelos resultados dos excessivos gozos da vida? Não estaria resgatando os próprios débitos? Se bebera sem medida na taça dos prazeres, o amargor que recebia da vida não seria a consequência direta de seus próprios atos? Dispunha-se Pedro a pedir-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se lhe faltavam informações de como proceder no exercício da fraternidade real, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O Mestre lhe ditaria a melhor forma de agir. Buscaria, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada mulher aguardava a resposta, sob a zombaria de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscava a solidão do santuário doméstico e suplicava a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus, envolto por claridade resplandecente, não longe de suas mãos que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, indo diretamente ao assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos à entrada uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administrava a casa, continuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Receber esta mulher neste lar, para quê? A fim de julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nessa atividade permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer-lhe sentir a extensão de seus erros, indagou Simão em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam.
para mostrar-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Ainda não. Nesse trabalho terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, ignorando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou súplice, porque no íntimo desejava agir em conformidade com a justiça, exemplificando, ao mesmo tempo, com atitudes que fossem compatíveis com o amor que o Cristo lhe havia deixado. Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nos questionamentos, mas Jesus se acercou dele, iluminado e benevolente. Enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nossa tarefa ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclamou o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre a casa à nossa irmã transviada e auxilia-a no reerguimento. Não lance a pobre mulher em despenhadeiros mais fundos. Arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, o mestre entrou em silêncio e sua figura irradiante diluiu-se na claridade efêmera do entardecer. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher, acolhedor. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz, a assombrada. Eu? Falou Simão Pedro, com os olhos empapuçados de chorar, e concluiu: sou seu irmão.